Bom dia, colegas do grupo. Aqui é o Ben Zion. Bem-vindos de volta ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim. Nesta aula nós daremos início ao capítulo 22 do guia, dando prosseguimento ao nosso estudo do léxico maimonidiano. Quero lembrar aos colegas que, a esta altura deste nosso trabalho no estudo do guia, é muito importante, realmente, que vocês façam uma revisão dos materiais que temos estudado até aqui. É importante para o nosso progresso, porque o nosso ideal, o nosso objetivo maior, é que este nosso grupo de estudo seja, antes de mais nada, uma proto ou virtual yeshivá, um centro de fato de estudos da tradição judaica clássica. E a principal característica de um Beit Midrash, de um centro de estudos, é justamente a dialética. E a dialética se verifica quando há essa reciprocidade entre aqueles que estão ocupados em desbravar, em desvendar as obras da tradição clássica. Portanto, se faz necessário que você aí do seu lado providencie o seu feedback. Diga o que você entendeu, o que você não entendeu. Exponha, explique, elucide como que estivesse também fazendo o que eu estou fazendo. Isto é, como se estivesse ensinando mesmo. Porque é apenas desse modo que você de fato cristaliza o saber que, quando chega a nós pela primeira vez, sempre chega apenas em tese, nunca em ato. Então, é necessário que você comente, elucide, como se você estivesse elucidando para alguém que está aprendendo de você, o que é que foi transmitido, o que se aprende de cada um dos capítulos do guia, desde o primeiro em diante. Você pode fazer isso por escrito, se essa é sua preferência. Você pode fazer isso falando, simplesmente conversando, que também é bastante recomendável, ou os dois. De qualquer maneira, é necessário que você dê o feedback, é necessário que você exponha, coloque para fora seu entendimento. Porque é desta maneira que esse entendimento se torna parte de você mesmo. Aqui no capítulo 22, como nós vemos aí na tradução popular do guia, bem como nas traduções da língua inglesa, o tema que surge, que é sugerido, é o termo ba. Esse verbo, como o texto na tradução popular começa dizendo, o verbo ba, no idioma hebraico, designa o vir de um ser vivo, ou seja, chegar a um lugar qualquer ou a outro indivíduo, como em. E aí ele cita Bereshit. O que eu quero começar enfatizando é o seguinte. Na verdade, o tema geral que nós temos aqui em mãos é o tema já visto da descida. Nós já vimos esse termo. Esse capítulo que se propõe, que se inicia ocupando-se do termo ba, e nós temos que lembrar que o original desse texto foi em árabe. Ele, portanto, situa este termo dentro do léxico geral, juntamente com todos os outros termos que devotam-se à concepção de posicionamento. Então, o ba, o vir, está junto do passar, que está junto do entrar, que está junto do voltar, que, portanto, todos são associados ao ir. Portanto, é por isso que eu estou dizendo que o tema geral é a ideia de descida.
que é enumerada no léxico que lida com estes termos. E nós temos isso tanto pelas terminologias que o Rambano usou, como pelo próprio conteúdo indicativo por ele através das referências bíblicas que ele selecionou. E isto foi percebido pelos especialistas. Porém, isto apenas é claro de uma maneira mais evidente nas obras de Paines e Schwartz. Ao que parece, Kafir e Friedlander não tiveram clareza neste entendimento. Isto eu faço questão de enfatizar no nosso transcrito. O que se percebe é que o Rambano usa o termo para indicar a concepção de descida da Shekhinah, ou descida da divindade em visitação, que o Rambano nos informou já se referir à punição, à ideia de punição. Então nós temos que lembrar que estes conceitos dizem respeito às definições 4 e 5, respectivamente, que vimos no capítulo 10. E nós temos que lembrar também, conforme nós sempre usamos o referencial do Dicionário de Termos Talmúdicos e Rabínicos, Jastrow, que este também é um daqueles termos que tem eufemismo sexual, porque simboliza, sublima, traz à tona o conceito do processo criativo. Além disso, eu trago também uma observação feita pelo Ibn Shmuel, que enfileira, e ele usa esta terminologia do enfileiramento, os conceitos deste capítulo juntamente com os próximos 3. Ele, em suas observações, diz: vemos que, apesar de não obtermos os atributos essenciais que são um com ele, é possível alcançá-lo por intermédio de suas ações, que são consideradas como atributos. É a isto que chamamos atributos de ação. Note isso, porque, portanto, essa visão não é a literalidade do conceito, tal qual nunca deve ser, já que se está falando da divindade. Estas muitas ações são imensuráveis, mas é possível organizá-las em 4 grupos. Na primeira fileira está a profecia. A revelação vem ao homem superior num lugar particular. Isto é, a vinda da Shekhinah ao homem. Isto é o mais próximo da revelação alcançável, a revelação da existência de Deus e de seu projeto no mundo. Daí o Ibn Shmuel prossegue, fazendo o resumo dos próximos 3 capítulos no mesmo estilo. Então ele diz: segunda fileira, suas ações de contínua renovação na natureza, isto é, Deus como Mechadesh, renovador. Terceira fileira, suas ações de providência contínua na natureza, Deus como Mashgiach, cuidador. Quarta fileira, suas ações de providência na humanidade, isto é, os atos de Deus manifestos na história. Então, como outros, este é um capítulo léxico. Nós temos 5 definições do termo Ba. Primeira, quando aplicada a um animal, chegada a certo lugar ou perante alguém. 2, quando aplicada a alguém, entrada em certo lugar. Note essa diferenciação, porque Friedlander, inclusive, pergunta por que foi feita esse tipo de diferença entre o entrar e o chegar. Note que o Kafir, embora não responda por quê, ou seja, não demonstre explicitamente o entendimento disso, menciona que Onkelos faz o mesmo.
E nenhum dos dois, na verdade, parece claramente ter entendido esse ponto, embora Pines e Schwartz o tenham. E na tradução popular, nota-se que o tradutor popular também não entendeu. Não é? Por que é feita a distinção? Ele coloca como se fosse uma coisa só. Ele diz: o verbo ba no idioma hebraico designa vir de um ser vivo, ou seja, chegar a um lugar qualquer ou a outro indivíduo. Então ele coloca tudo no mesmo balaio. O Rambam não o faz. Mas outros autores não perceberam isso. 3. Eventos futuros, que ainda virão. Estes são sentidos incorpóreos, posto que eventos futuros não existem no presente, isto é, na realidade. 4. Sentido de privação, conceito aristotélico de privação. Estes também são incorpóreos, posto que são termos de negação, exclusão, os quais o Rambam elucida como se referindo ao nada, conceito filosófico do nada, a privação. 5. Extensão de sentido, metaforicamente usado para a ideia de divindade ou de descida da Shekhinah ou de visitação. Então note que sublimamos, subimos, ascendemos, de modo que partimos do conceito mais grosseiro, literal, até o mais sublime, e, portanto, o conceito que se aplica à divindade só pode ser o último, o quinto. Muito bem, e aí o Rambam começa com as definições, trazendo os textos que ele seleciona. Ele traz uma partícula de Bereshit 27:35. Para que tenhamos uma visão um pouco mais ampla, nós leremos o verso 34 e o 35. Então o 34 diz: Kishmo Esav et divrei avi, vaitza'ak tza'aka gdolah, umara, ad me'od, vayomer leavi, beracheni gamani avi. Quando Esav ouviu as palavras de seu pai, e rompeu em um lamento em alta voz e muito amargo. Pai, abençoe a mim também, implorou. Vayomer ba acheicha bemirma, vaikach birchatcha. E ele respondeu: seu irmão chegou com uma artimanha e tomou sua bênção. Então, nesta cena, temos a cena em que Esav descobre que seu irmão Yaakov veio disfarçado perante o seu pai cego e recebeu a bênção da primogenitura. Nós temos vários pontos para refletir a respeito deste texto. É um texto bastante vasto e de uma profundidade filosófica muito interessante. A primeira coisa que eu quero que você, como leitor, perceba é para onde a Torá te induz na medida em que ela te conduz no texto. Como você já deve ter notado, quando você lê essa passagem, você a lê do ponto de vista do Esav, significando que você é induzido na leitura a considerar Yaakov o enganador da história e o Esav a vítima enganada. Porém, uma leitura atenta do texto não lhe permitiria tal coisa, pois o texto já havia deixado claro que o conceito da primogenitura, embora desejado por ambos, era disputado por ambos de uma maneira como que a qualquer negócio, considerando que eles eram gêmeos, eles nasceram juntos. A questão da narrativa, colocar um perante o outro, era uma conjectura para ilustrar apenas o conflito entre eles. Note que o texto traz anteriormente a narrativa em que o Esav chega do campo, cansado, o irmão está cozinhando um determinado prato, ele deseja a primogenitura, e o irmão diz a ele para dar um pouquinho daquilo, e ele fala: não, mas você precisa me vender a primogenitura, e ele fala: de que me serve isso? E aí ele aceita fazer o negócio, e o texto enfatiza: e assim Esav desprezou a primogenitura. Isso significa dizer que a transferência deste dever, deste papel, havia sido já realizada. Portanto, o que ocorre em nosso texto é o oposto do que é indicado. Não é o Yaakov que vem enganar para obter o que não era seu,
mas o Yaakov obtendo o que era seu e aquele que assim o acordou se irritando com ter que cumprir o acordo. Ou se irritando porque tentou quebrar o acordo e não foi bem sucedido. Portanto, quando você analisa a questão, você nota que o desonesto na história é o Esav, porque ele havia abrido mão da primogenitura voluntariamente. Esse é o primeiro ponto. O texto te coloca na perspectiva do Esav. Isto significa dizer que o texto está dizendo que o leitor tem esta perspectiva de antemão. Ou seja, ele tem a perspectiva da mentalidade egóica, que não olha senão para si mesmo, para os seus próprios interesses, não vê o outro e, portanto, não percebe a realidade das coisas, senão a própria interpretação da realidade das coisas. Isso é muito importante neste ponto em especial. Porque nós temos aqui um texto no qual se gera um conflito por este conceito chamado primogenitura. Ora, o que afinal isto significa? Nós temos da totalidade da Torá para nos ilustrar isso. Primogenitura significa que aquele que for assim considerado recebe uma herança maior do seu pai do que os irmãos. O primogênito recebe a porção dobrada, como diz, né? Portanto, este é o conceito normativo da primogenitura em questão. Porém, o que está sendo falado aqui é uma coisa diferenciada. O conceito de primogenitura aqui aplicado não envolve, per se, a transferência de uma específica herança física, mas a progenie intelectual, a continuidade do conceito da progenie intelectual dos patriarcas e dos profetas e das tradições até este momento. Aquilo, portanto, que foi desprezado pelo Esav era a contínua transferência da progenie intelectual. O legado profético era isto que por ele era desprezado. O que não era, portanto, por ele desprezado, era propriamente o significado natural da primogenitura, isto é, a recepção dos benefícios materiais relacionados a isso. E é digno de nota que isto que ele de fato desejava, ele recebeu, de modo tal que aquilo que o Yaakov desejava, ele também recebeu. Portanto, não é verdade que o Yaakov mentiu e enganou para obter uma coisa que não era sua por direito. Ele havia feito o acordo, a primogenitura, portanto, foi-lhe transferida pelo próprio, que assim se considerava detentor dela, foi um acordo, portanto, entre eles, só que este acordo não foi feito com a ciência do patriarca. Então, o Esav, quando descobre que, portanto, o irmão veio disfarçado e tomou a bênção, significando, portanto, ele poderia protestar diretamente com ele e exigir dele o cumprimento do acordo feito. Porém, em vez disso, ele evitou o conflito direto com ele, já sabendo que ele estaria disposto ao conflito, como demonstrado no texto, como ele ficou, inclusive, disposto a assassiná-lo. Logo, ele, portanto, fez de maneira subversiva, seguindo os conselhos da mãe Rachel, que provavelmente conhecia o caso. Então, ela, portanto, mostra noção desse acordo e o Yitzhak, o vidente, que era o termo anterior ao utilizado para o profeta, né, o que tem a visão, o que vê para além do normal, ele, portanto, só depois viu que, de fato, o irmão é que tinha que receber a bênção. E note que isso não tinha absolutamente nenhuma relação com preferências pessoais, já que o texto deixa claro que a preferência pessoal do Yitzhak, enquanto personalidade, indivíduo e tudo mais, era para com Esav. Mas o texto não está, portanto, ocupando-se da preferência pessoal de cada um, mas ocupando-se do legado da tradição profética que o texto se ocupa. E, quando ele chora, portanto, dizendo que foi tirada dele, né, a bênção, ele, portanto, está lamentando por uma interpretação própria do que aquilo significaria. Porém, como o texto depois discorrerá,
na medida em que conta depois, mais tarde, sobre o encontro deles dois e ele não mais desejando matá-lo, a questão é por que não mais desejando matá-lo? Porque ele se equivocou e reconheceu isso. Quando ele diz ao pai, você só tem essa bênção, né? Me abençoe também. O que o Yitzhak respondeu? Ele respondeu, aqui está. Sua casa será da riqueza da terra e do orvalho do céu acima. Ou seja, você vai receber o que você quer. Você será uma pessoa próspera fisicamente, financeiramente. E ainda disse mais, isso era um desejo dele, a prosperidade física. Segundo, pela espada você viverá. Ele também desejava isso. Ele era um caçador, ele desejava ser guerreiro, não é? Desejava isso, essa visão era a visão ideal para ele. E servirá seu irmão. Né? Então, em relação à progênie intelectual, você é subserviente do seu irmão. Mas não literalmente, porque ele diz em seguida, porém, quando você se desprender, arrancará o jugo do seu pescoço. Ou seja, você não será subjugado perpetuamente por ninguém. Era tudo o que ele queria. Portanto, nada do que ele realmente desejava lhe foi tirado. A única coisa, portanto, que foi transmitida para o Yaakov foi a progênie intelectual, foi o legado da tradição e mais nada. Então, mesmo que ele tenha, em princípio, odiado o seu irmão e jurado até assassiná-lo, depois ele reconhece, porque ele diz ao próprio irmão, eu tenho tudo, né? Eu tenho muitas coisas. Na verdade, quem diz eu tenho tudo é o Yaakov. Né? Ele diz eu tenho muitas coisas, eu sou muito rico, ou seja, eu tenho o que eu quis receber de bênção, eu recebi. E eu vejo que você recebeu, eu espero que você tenha recebido o que você quis também. Né? E de fato ele fez, porque ele recebeu o legado da Torá e era isso que era o interesse dele. Então, portanto, não obstante a esses fatos, o texto provoca o ego do leitor. O texto quer que o leitor se veja fazendo o mesmo julgamento. Para que o leitor perceba a sutileza necessária para poder enxergar a proposta da tradição. Sutileza esta que o leitor deve se pegar flagrantemente não tendo. Pois todos os que leem essa passagem chamam o Yaakov de o enganador. E você pega o Rashi comentando isso, o próprio filho do Maimônides comentando isso, baseado também no Onkelos, no qual o termo mirma, ali utilizado como para artimanha, para algum artifício, na verdade deve ser entendido como sabedoria. Ele veio com sabedoria. Por que sabedoria? Porque ele obteve o que era dele por direito, sem o conflito direto. E o filho do Maimônides ainda enfatiza que isso aconteceu como deveria acontecer, posto que a bênção que a ele era devida não seria de qualquer maneira outorgada a Esav. Porque o Yaakov era a progênie intelectual dos patriarcas. Então veja, não se discute a questão da filiação, direitos. Não é esse o ponto da Escritura. O ponto da Escritura é o legado da profecia e, portanto, o legado da progênie intelectual. Este é o ponto. Ela ignora completamente a etnia, o parentesco e todos os demais conceitos. Nada é superior ao fato da busca por ser progênie intelectual e da distinção que é feita claramente entre a progênie intelectual e quem não é a progênie intelectual. Note esse ponto com muita clareza. Portanto, o que temos aqui, porém, é esta ênfase no termo ba, significando a entrada ou a chegada, mas note que esse conceito de entrada e chegada é marginal em relação a o conceito da entrada do Yaakov em cena com sua sutileza. Então, por isso que mirma não deve ser lido como esperteza, como falta de honestidade, mas como sabedoria. Aliado a este texto do Bereshit, o Rambam nos traz outro, que é o de Bereshit 43. Ele cita o verso 26, e nós, para entendermos bem, leremos do 23 ao 26, que diz: Vayomer, Shalom lachem, al tirau, Eloheichem, Elohei avichem, natam lachem, matmon, be'am tchuteichem, Kaspechen ba elai vayotze lechen et shmaon. E disse, paz a vocês, não temam.
Nosso Elohim e o Elohim do pai de vocês colocou o tesouro em suas bagagens. Quanto a seu dinheiro, fui eu um dos que o recebeu. Então ele lhes trouxe Shimon. Vayave haish et ha'anashin baita Yosef, vaiten maim, vairchatzu regleichen, vaiten mespo lechamreichen. O homem os levou para a casa de Yosef e lhes deu água, eles lavaram os pés, providenciou forragem para os jumentos deles. Vayachinu et amirma al bo Yosef batzahorain, ki shamau ki sham yochlu lachem. Então eles prepararam o presente para a chegada de Yosef ao meio-dia, pois ouviram que faria a refeição ali. Vayavu Yosef abaita, vayaviu lo et amincha, asher bayadan abaita, vaishtachavu lo arza. Quando Yosef chegou à casa, eles foram até lá e lhe deram o presente que havia trazido consigo. A seguir, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Então, novamente, como no caso anterior, a chegada física do Yosef é um conceito marginal aqui, em relação ao conceito principal. O próprio Urashi comenta que a chegada à casa dita no texto não é literal, porque ele na verdade entrou numa antessala, numa espécie de recepção, de uma espécie de mansão, dentro daquilo que se pode conceber no mundo antigo. Mais importante, portanto, que a chegada do Yosef é o presente dos irmãos. E isso se vê no segundo uso de Ba, na mesma sentença sobre o presente. Porém, o Midrash sublima um outro sentido, dizendo que o conceito ainda não é o presente nem a entrada, mas a prostração. Esta, diz o Midrash, foi uma das 5 menções dos irmãos de Yosef se prostrando perante ele. Este registro seria o cumprimento do seu sonho tido na juventude, de que os seus irmãos se curvariam perante ele. Isso é um comentário do Bereshit Rabbah. Note como isso conecta o que acabamos de dizer sobre o caso do Esaú. Novamente, o texto foi registrado para colocar o leitor na perspectiva dos irmãos. Na perspectiva dos irmãos, o leitor inclina-se a julgar o Yosef como sendo aquele que era o fofoqueiro, aquele que provocava os irmãos e que contava os sonhos, e ele é induzido a interpretar aquela postura tal qual elucidada pela palavra dos irmãos, já que na narrativa a postura, a interpretação ou visão do Yosef não é mencionada. Ele apenas conta o sonho, não é mencionado como ele assim o entendia. Mas aos irmãos é colocada a interpretação de ele dizendo, então quer dizer que você quer governar sobre nós? Quando o Midrash traz à tona esta cena e nos diz que esta cena é o cumprimento, portanto, o real sentido daquele sonho, então nós caímos em nós. A mentalidade egóica em nós é a mesma tal qual os irmãos julgando Yosef ao contar aquele sonho. Porque quando o Yosef contou aquele sonho, todo o resto foi a interpretação dos irmãos, não do Yosef. Agora aqui nós temos a realidade dos fatos. Qual é a realidade dos fatos? Eles disseram que aquele sonho simbolizava o desejo do Yosef de dominar eles. E aqui não é o caso. Não é Yosef que está dominando ninguém. São eles que estão vindo se curvar perante o representante vizir, o grão-vizir do Egito. Eles estão fazendo isso por força de circunstâncias. Eles foram expostos à fome, expostos a uma série de infortúnios, e agora eles estão sendo trazidos, e mesmo eles estão julgando a si mesmos, dizendo isso está nos acontecendo porque nós matamos o nosso irmão, nós fizemos aquela maldade, e agora olha, o Elohim não deixou barato. Não é? Eles estão sendo trazidos a julgamento pela própria consciência, pela própria Neshama. E agora eles se curvam perante o Yosef. Note que o Yosef não lhes requeriu esse tipo de atitude, lembrando que a prostração tem duplo sentido no mundo antigo, ela era usada em relação aos deuses, como era usada em relação aos cumprimentos das pessoas. Portanto, a atitude de prostrar-se perante
a divindade, era mais uma atitude de demonstração de afeto, de amizade, porque aquilo já era usado entre as pessoas para demonstrar eu te reverencio, né? Porque é uma atitude. Note, se você se prostrar perante alguém, você não pode atacá-lo, essa não é uma postura de combate. E o mundo antigo vivia em constante ameaça de combate. Você encontrava uma pessoa, a pessoa tinha uma lâmina, e você não sabe se a pessoa vai realmente te avançar em você ou não vai avançar em você numa mera conversa. Então a atitude de prostrar é a atitude de dizer eu não sou hostil a você. E portanto os irmãos estão aqui se prostrando perante essa figura sem saber que é Yosef. Nem Yosef veio dizendo peça que se curvem perante mim. Portanto toda a interpretação do Yetzer Hara feita por eles está absolutamente fora da realidade. Não era só incorreta, ela era impossível, ou seja, aquilo não aconteceria. Então, o texto quer nos mostrar como nós temos a tendência egóica de seguir a visão ilusiva, né? a visão ilusória do Yetzer Hara e em detrimento dos fatos. Né? Porque quando os fatos de fato ocorreram, era totalmente fora do contexto por eles imaginado. Então a realidade contradisse tudo aquilo que eles pensaram. Né? Contradisse inclusive a personalidade do Yosef. Eles o julgaram como arrogante, o que quer dominar, o que quer ser melhor. E no fundo ele era o filantropo, o que se preocupava com eles e não tinha nem de perto a crueldade deles mesmos. Por causa desta prostração e, portanto, pleno rendimento, eu me rendo, esta aceitação, eu admito, da verdade em prol da sua própria mentira fabricada na mentalidade, eles, portanto, se tornaram, por extensão, progênie intelectual dos patriarcas, do qual reconheceram agora que Yosef era o representante. Portanto, mesmo mediante oposição, a progênie intelectual se mantém. Esta é a condição de não ser possível realizar uma transferência, um roubo dessa postura de ser ou não progênie intelectual. Não é uma coisa que você rouba de alguém, como por exemplo você pega religiões adversárias ao judaísmo, querendo roubar à força a posição de representante da progênie intelectual, ou seja, de Israel. Ser Israel é, como já vimos até aqui, ser progênie intelectual dos patriarcas. Não basta nascer biologicamente no povo de Israel para isto, como estas evidências e muitas outras demonstram por A mais B. O que realmente torna uma pessoa progênie intelectual dos patriarcas é o fato de ela despertar na Neshama estas características, é tornar-se enquanto ser nisto, independente de sua origem biológica, como nós temos diversos sábios que não são etnicamente da população, e isto é absolutamente, sempre foi absolutamente irrelevante. E também no relato dos patriarcas, como vimos aí, o fato de ser filho do Yaakov, na verdade não bastava. Se você olhar estatisticamente, era progênie intelectual dentre os 12. Portanto, 11 eram egóicos e não representantes, e se tornaram progênie intelectual através de submeterem-se a este. E mesmo assim, forçados pela vida, isto é, por Hashem. Então é muito, muito importante observar isso, constatar esse fato, para que nós tenhamos clareza nisso. Clareza do que é que Israel significa, afinal. É mais que o conceito de mera adoção de religião. Perceba. E nós temos, portanto, além disso, em paralelo a isso, como sempre fazemos, a análise das terminologias utilizadas de acordo com o Jastrow, o dicionário de termos talmúdicos e rabínicos, que nota também aqui que nós temos essa menção deles chegarem à casa. Lembrando que casa é, na linguagem rabínica, um eufemismo para a esposa, e, portanto, chegar à casa é um eufemismo para a relação marital. O que significa, portanto, dizer que nesta linguística do texto, o Yosef representa a forma que entra no lugar, na casa, que é a matéria, portanto, num processo de geração que, neste caso, é do povo de Israel. Note isso.
Em seguida, o próximo texto que o Rambam traz é de Shemot 12. Ele cita a partícula do 25. Nós leremos do 22 ao 25. Então ali nós temos o seguinte texto. Olekachtem agudat azot utvaltem badam asher basaf veiga'tem et hamashkof ואת שתיהן המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. Peguem um ramo de folhas de hisopo, mergulhem-no no sangue que está na bacia e espalhem-no nos umbrais da porta e na viga superior. Então, nenhum de vocês deve sair da porta de sua casa até o amanhecer. ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי מזוזות, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא על בתיכם לנגוף. Pois Hashem passará para matar os egípcios. No entanto, quando ele vir o sangue na viga superior e nos dois umbrais, Hashem passará da porta e não permitirá que o executor entre em suas casas para os ferir. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. Guardem isso como lei, você e seus descendentes perpetuamente. והיה כי תבואו על הארץ אשר ייתם השם לכם, כאשר דיבר ושמרתם את העבודת הזאת. Quando chegarem à terra que Hashem dará a vocês, como ele prometeu, devem celebrar esta cerimônia. Então, como sabemos, esse contexto diz respeito ao mandamento do serviço do Pesach, que foi feito daquela maneira no deserto e depois feito como se fosse uma réplica do processo em Israel e aí depois no período do templo e etc. O que aqui é mencionado no termo Ba é o Tavô, né, que é uma vinda relacionada, portanto, nessa partícula a um evento futuro, quando vocês vierem. Vejam, vierem aqui não é no sentido de... porque eles ainda não estavam lá, portanto é uma coisa futura, uma coisa, portanto, inexistente no momento presente. Então, esse é o exemplo de vinda, como se referindo a uma coisa que não é existente agora. Então, em tese, o que nós deveríamos ter visto é o Rambam colocando esse termo na definição 3. Né? Mas como ele aproveita para fazer uma ponte para a próxima definição, ele nota um outro movimento de conceito incorpóreo em seguida, que é o do termo avar, passar. Né? Esse, lembrem, é o termo que foi trabalhado no capítulo 21. Né? A aparência da luz, ou o termo da presença divina que o profeta percebia em suas visões, como falamos. Então, isto significa dizer que talvez isso seja uma dica para a definição 5 daquele capítulo lá, na questão de que o serviço ritual sobre os batentes afetam, tocam, mexem com a ideia da substituição. Não substituição no sentido de troca de um pelo outro, substituição no sentido de mudança de objetivo, como vimos, porque nessa cena Deus pune os egípcios e não os hebreus. Substituição, portanto. Então há também a ideia da substituição da ação direcionada, como vimos na ideia da manifestação, na visitação da Shekhinah. O próximo texto comprobatório agora, ele desce para a definição 3 e é trazido de Shoftim 17, nós leremos o 17 e o 18, que diz: Vayomer Manoach El Malach Hashem Mishmecha Ki Yavo Devarcha Vechi Badnucha. Manoah disse ao mensageiro do Hashem: qual o seu nome? Para que quando suas palavras se cumprirem, possamos honrar você. Vayomer lo malach Hashem lama ze tishal lishmi ve'u feli. O mensageiro do Hashem disse: por que você pergunta meu nome? Ele é feli, ele é incompreensível, ou surpreendente, ou extraordinário, ou maravilhoso. Então, o contexto lida, como sabemos, com a profecia do nascimento do Shimshon. Posto que também profecia lida com a ideia de futuro, não se tratando de um caso concreto, portanto real, mas nós estamos aqui tendo uma acepção incorpórea do termo. Né? Ou seja, o Rambam está provando
que o termo tem uma acepção incorpórea para o leitor. Não é? Porque tempo, como sabemos, não é algo que existe per se. É um conceito, uma interpretação nossa baseada na relação conceitual de espaço-tempo, né? Do movimento, da passagem das coisas. Nós vimos que, de acordo com a definição 13, Yavô aqui implica descida de eventos futuros, ou seja, conceitos que não possuem corporalidade. As características dessa passagem interessam ao Ramban, embora ele não deixe isso claro de imediato, ou seja, nessa leitura isolada. Você lendo a totalidade da obra, você percebe que a primeira característica que chama a atenção do Ramban é o fato de que a esposa do Manoah é a pessoa que recebe a profecia. Então, isso é interessante porque o texto não especifica em momento nenhum que eles eram profetas. Pelo contrário, né? Deixa claro que não eram. E aí, por isso mesmo, o texto coloca, e o Ramban enfatiza, que Manoah e sua esposa não eram profetas, pois a fala que eles ouviram, ou imaginaram que ouviram, era como bat kol, né? Ou seja, era como o conceito rabínico de eco profético, eco divino. Bat, filha, kol, voz, som. Bat, portanto, não é literal, filha, mas derivado. É isso que bat também significa, e ben também, né? Derivado, derivando. E, portanto, o som que deriva, né? O som que deriva da profecia, ou seja, uma profecia em sentido menor. E este fenômeno, este contato, essa inspiração, esse momento de lucidez é, portanto, algo presente entre sábios, profetas, justos, enfim, progênie intelectual. Em outras palavras, eles não eram profetas, mas a emanação produziu uma iluminação sobre eles, mas essa iluminação era momentânea. E isso, imediatamente, lhes afetou o que eles mais utilizavam no dia a dia, que era a imaginação. Deste modo, essa emanação divina de fato ocorreu, ou seja, não era uma alucinação. E por que nós sabemos disso? Bom, pelos fatos, como sempre. Todo conceito que distingue profecia, o contato da divindade, com o mero delírio da mente humana, é facilmente verificável. Como a própria Torá deixa claro a metodologia, para que seja inequívoco para quem disso se ocupa. A Torá traz o verso, como saberemos que o profeta realmente falou em nome do Hashem. E a Torá responde da maneira mais clara, óbvia e racional possível. A palavra que vier do Hashem, esta acontecerá. É simples assim. Então é muito fácil perceber que a maioria dos que falam em nome de Deus são charlatães, falsos profetas. Porque a palavra que eles dizem vir do Hashem não se concretiza em fatos concretos e inequívocos. E é apenas isso que é necessário e mais nada. Então, como que nós sabemos, ou como que os pais do Shinshon souberam que aquela experiência tinha de fato sido real? Não foi no dia que a tiveram, e nem num ano depois, mas foi quando a criança cresceu e de fato se tornou juiz e de fato lutou contra os adversários de Israel no período e de fato os libertou. Tanto que se criou toda uma história sobre ele, né? E possivelmente temos um estudo sobre isso, e possivelmente relacionaram, na medida em que construíram essa narrativa, com influências religiosas do período. Aquele período era um período em que Israel estava sob influência da cultura grega também, né? Como nós vimos no estudo que fizemos no grupo. Recomendo que você revise caso não o tenha feito, ou veja caso não o tenha feito. No estudo que tem o título Seria Shinshon um semideus?, onde você vê claras referências da construção da narrativa da figura do Shinshon com as concepções gregas, como que a dizer para aqueles que estariam ali flertando com as narrativas gregas, dizendo: escuta, nós temos aqui de maneira concreta uma personagem que reúne alguns elementos destes aí que vocês estão admirando, né? Estes aí que vocês estão achando bacanas, histórias, são só construções, mas nós temos uma personagem histórica que nós podemos relacionar, né? E o cara existiu de fato, embora toda a construção seja uma hipérbole, né?
muitas das cenas. E você vê isso no judaísmo helênico, por exemplo. Muitos judeus que, mesmo vivendo sob a cultura grega, eles viam Shinshon como Atlas, né? Como o nosso Atlas, no sentido de dizer, nós temos um personagem que de fato foi juiz entre nós e que guardava essas características, né? Ou seja, nós não precisamos recorrer à figura da mitologia grega per se, porque nós temos no nosso próprio bojo cultural algo semelhante. E isso, portanto, se vê nessa narrativa e, portanto, procura demonstrar que o Shinshon teve um papel, né? Ele causou um impacto histórico e, portanto, por isso teve a sua narrativa escrita na linguagem em que foi escrita, para ser usada como inspiração de um exemplo ali de manifestação da divindade em meio à população. Portanto, essa emanação momentânea, essa iluminação momentânea, é o que chama a atenção do Ramban aqui, já que isso significaria dizer que, embora o Manoah, por exemplo, que teve a visão juntamente com a esposa, pediu a comprovação disso, teve a visão junto com ela. É muito interessante isso para quem lê o texto, não é? Porque ela tem a visão, conta para ele, ele não acredita. Isso é muito lúcido, muito interessante. Ele não diz, amém, é isso mesmo, que coisa linda. Não, ele diz, não, eu também quero ver isso daí, o que é isso? E aí ele também vê. Ou seja, ele tem a visão e vê na visão dele a esposa tem novamente a visão e vê o marido. É muito interessante, aí eles contam um para o outro, você teve a experiência, eu tive, nós nos vimos então. Exatamente, são os dois indivíduos que tiveram a experiência. Não é? E aí isso é digno de nota na narrativa, quer dizer, ainda para o literalista que deseja ignorar a linguagem literária do texto para querer impor sobre o texto um literalismo que é antitradicional, diga-se de passagem, mesmo este deve corroborar com o fato de que você não pode aceitar, eles mesmos não aceitaram simplesmente pela crença cega, mas eles pediram uma confirmação dupla, no mínimo. Portanto, reiterando, neste caso específico, e a esta circunstância, aquilo que a Torá diz. Como eu sei que a palavra veio do Hashem? Quando ela vira realidade, é assim que eu sei. Né? E aí, esse caso da confirmação da profecia, do sonho profético, você vê como no caso do Yosef. Por que é que, quando o Yosef apresenta o seu sonho ao faraó, a sua interpretação, o faraó aceita de imediato? Porque o Yosef teve ele mesmo o sonho do faraó. De modo tal que, quando o faraó lhe contou o sonho, ele começa dizendo, foi isto que o faraó sonhou. Significando, você não contou certo o sonho. O que você sonhou foi assim. E isso espantou profundamente o faraó, porque a nenhum dos seus sábios ele havia contado o sonho exatamente como teve, embora o soubesse, já que ele queria demonstração inequívoca da tal sabedoria oculta. Mas quando o Yosef interpreta e contando exatamente, primeiramente contando como ele teve o sonho, para depois dizer, e agora que eu contei, a interpretação é assim, assim, assim. Ele falou, realmente o Elohim está com você. Porque isso que aconteceu agora é impossível. Eu tive um sonho e você teve o meu sonho. Isso não tem como. Ninguém tem acesso à mente humana. Esse fenômeno, isso chocou o faraó. Isso o convenceu. Perceba, novamente, não foi pedido dele. A narrativa não diz. Ele teve fé. Não. Ele teve uma comprovação. Ele não teve uma comprovação para impor a sua comprovação sobre outros. Mas ele teve uma comprovação de que aquele rapaz que estava ali, de fato, era progênito intelectual dos patriarcas mesmo. Então ele falou, não, realmente, não discuto mais a questão. Veja, ele não entrou em conflito. O Yosef não disse para ele, agora, abandones a religião egípcia. Não falou nada para ele. Falou, tá bom, você reconhece o Elohim? Reconheço o Elohim. É inquestionável para mim agora isso daí. E veja, Yosef não impôs sobre o Egito a tradição dos patriarcas. Não forçou os egípcios a destruírem os ídolos. Deixou as pessoas viverem como elas querem viver.
Porque não é esse o foco da nossa tradição. Note isso com muita clareza. E aqui, portanto, a ênfase nessa confirmação dupla, nessa confirmação factível. Independente, note, essa mensagem é a mesma, mesmo para a pessoa que lê a Bíblia como se nada absolutamente é verdade. Veja, a mensagem permanece, a narrativa permanece. O que o texto está me dizendo? Olha que interessante. Está dizendo que eles só acreditaram que aquilo era uma coisa divina, mesmo quando os dois tiveram a experiência. Legal. Então, isso devia ser um requerimento, né? Quer dizer, não pela fé. Não, eu quero provas, eu quero evidência, eu quero experiência, eu quero viver isso. Senão não é. Então veja, mesmo para a pessoa que considera a narrativa uma mera história, sem nenhum contato, mínimo que seja, com o real, não importa, a mensagem permanece. E ela é relevante, principalmente para a nossa geração. Uma outra ideia que, portanto, vem à tona nesse ponto é a sugerida quando ele menciona o nome, porque nós vimos em estudos anteriores aquele momento em que o profeta pleno, Moshe, pede para conhecer o nome, portanto, a essência da divindade. Isso lhe é negado, seu objetivo é impossível, mas em substituição, aquilo que realmente permitiria que ele atingisse o objetivo realista da questão, isso lhe é concedido. E da mesma forma o Manoah. Manoah pede, e sendo um não profeta, para entender a essência daquilo que estava, e ele não tinha condição para isso, mas ambos aprenderam algo dessa experiência. Portanto, a busca pelo conhecimento sendo enfatizada aqui como a essência de que permite a sua recepção. Essa busca deve ser constante. E aí, o Maimônides segue para o próximo texto, que é em Yeshayahu 47. Ele cita a partícula do 13, nós vamos do verso 1, e 12 e 13. E é importante essa separação de versos para que nós tenhamos uma visão um pouco mais aclarada de por que ele traz esse texto comprobatório. Bom, no começo é Radi ushvi al afar betulat bat Bavel shvi la'aretz en kise bat kashdim kilotosifim ikrau la raka va'aguna va'anuga. Então, sente-se no pó, donzela de Bavel, sente-se no solo, não no trono, filha dos Kasdim, você não mais será chamada de graciosa e delicada. Imdu na vechavrecha uverov kashafaich ba'asher yagat umanouraich ulaich tochli ho'il ulai ta'arutzi. Levante-se com seus muitos encantamentos, suas diversas práticas ocultas, com as quais você se envolve desde a juventude. Você se especializou nisso. Talvez ganhe algo, talvez você encontre força. Nileit verov atzataich yamdu nach veyoshiuch hovrei shamai achuzin bekochavin modeim lechadashim asher yavu alaich. Você está desamparada apesar de todas essas artes. Que os astrólogos, observadores de estrelas, se levantem para te ajudar. Que os que anunciam previsões mensais venham até você. Então, nós sabemos que a Babilônia era famosa por suas investigações astrológicas. O Rambam, como sabemos também, se opunha à astrologia no século XII e escreveu a sua famosa carta sobre isso, Carta aos Judeus de Marseille. E nós temos aqui num contexto que Yeshayahu profetiza os maus eventos para os babilônicos, em detrimento das boas previsões dadas pelos astrólogos, que eram os falsos profetas babilônicos. Então há um contraste entre a falsa profecia de um bom futuro e a verdadeira profecia, que não é um futuro necessariamente negativo, embora trouxesse maus eventos, porque ela comprovaria que a mentira é mentira, e esta é a tragédia maior, quando a mentira é transformada em verdade. Então, os astrólogos não só
previram um futuro inexistente. Pela profecia do Yeshayahu, eles previram um futuro impossível. E, portanto, essa impossibilidade, essa referência ao impossível, é a referência ao conceito do não manifesto, do nada, que nos prepara para a próxima citação, que é a do Iov 30, 26, a partícula que ele menciona. E nós, portanto, leremos 25 e 26, aonde diz: In lo vachiti l'kasheyo, agma nafshi levion. Não chorei pelo que passa dificuldades, não lamentei pelo necessitado. Kitov kviti vayavurah, vachla laor vayavu ofel. Eu busquei bons eventos, mas o mal veio. Eu esperei por luz, mas escuridão veio. O Rambam, como vimos, separa dois fragmentos do verso 26. O contexto, sem dúvida alguma, é a consideração do Iov do verso 25, dizendo que tinha empatia pelo pobre, dizendo que lamentava pelos pobres. Mas nós sabemos que, independentemente de como ele se descrevesse, fato é que o texto, a narrativa, traz que aquilo que houve com ele foi, como tudo que é na realidade, um decreto do Hashem. Então isso, portanto, coloca sua pessoa aquém do que ele mesmo está dizendo. Algum problema havia. E, é claro, os seus amigos tentam, portanto, dizer que a culpa era dele, erro crasso de julgamento, porque essa busca por culpa é uma narrativa rasa e já tinha sido, portanto, como este livro demonstra, sido rejeitada pela tradição desde há muito. Né? Mas, ao mesmo tempo, temos que entender qual era, de fato, então, o problema do Yaakov. Se não era aqueles apontados pelos amigos, então qual seria a questão? Primeiro que os amigos pintam uma imagem fantasiosa da divindade. Né? Eles tentam dizer que da divindade não vem o mal, Deus é todo bondoso, se todo esse mal aconteceu, a culpa é sua mesmo. Essa narrativa é completamente rejeitada. Perceba que a divindade diz isso com clareza para o Iov. Reza pelos teus amigos, senão tudo que aconteceu com você vai acontecer com eles, porque eles não falaram o que é correto de mim. Né? Ou seja, toda aquela pompa de interpretação teológica que eles deram, tudo aquilo é balela e lixo intelectual. Note bem isso com muita clareza, porque são argumentos excelentes. E a divindade vem dizer, não, isso é escória, isso é lixo, isso não é verdade. Nada disso me descreve adequadamente. E veja, eles falam louvores da divindade, o santo, ele não comete injustiça, ele não faz... E veja que interessante isso. A divindade diz que está tudo errado o que eles disseram. Notem bem isso, com muita clareza, com muito cuidado. O Talmud nos mostra quem é Yosef, quem é Iov, através de um tratado chamado Tratado de Sotá 11a, que no transcrito eu coloco o texto. E o Talmud nos conta sobre a cena dizendo o seguinte, olha que interessante. O Rabino Hia bar Abba disse que o Rabino Simai havia ensinado. 3 figuras notáveis foram consultadas pelo faraó. Nesse concílio, lhes foi perguntado sobre o que fazer com o povo judeu. Ou seja, uma cena, olha que interessante, uma cena do mundo antigo onde buscavam lidar com a questão judaica. Soa familiar? Buscando uma solução final. As 3 figuras eram Bilan, Iov e Itro. O Rabino Hia bar Abba ensinou que a cada um deles ocorreu o seguinte. Bilan aconselhou o faraó a matar todos os recém-nascidos do povo judeu. Por isso, foi punido pelo assassinato na guerra com Midian. Iov, que ficou em silêncio durante a reunião, nem aconselhando nem protestando sobre as ideias dadas, foi punido pelo sofrimento, como detalhado na obra que fala sobre ele. Itro, que fugiu em sinal de protesto, mereceu que alguns de seus descendentes se sentassem no Sanhedrin, do átrio da Pedra Central, como foi registrado, e as famílias dos escribas que habitavam em Yabetz, os Tirarritas, os Shmeatitas e os Sucarritas, estes
eram os quenitas, que descendiam de Hamat, o patriarca da casa de Rehab. E foi registrado: os filhos do Quenita, sogro de Moshe. Notem muito bem o que o Talmud está trazendo à tona. E aí vocês vão entender como que, apesar de não ser religioso, Einstein refletia muito da tradição judaica clássica, porque é dele a expressão de que tudo que é necessário para o mal prosperar é que os bons não façam nada. Note isso. Isso é uma coisa do Talmud, do Tratado de Sotá. E aí, portanto, esse foi o erro do Iov. Ele ficou em silêncio quando ele devia ter se posicionado. Então, note que nós temos depois uma abordagem do Ramban que trabalha ainda mais profundamente por que essa postura passiva perante a injustiça. E o Ramban nos esclarece o motivo de uma forma muito interessante. O Ramban diz que esse tipo de atitude é típica, é própria, é esperada de quem se coloca nesse caminho de justiça, da tradição, apenas como uma tradição preservada e não por meio da investigação intelectual. Note que profetas da nossa literatura também lidam com esse tema. Esse povo cumpre minhas leis só apenas como uma tradição. A minha Torá não está no coração deles. Então, se você trata a religião judaica apenas como isso, como uma coisa que você está acostumado, então você não entendeu. Você não é progênio intelectual dos patriarcas. Note, porque isso não pode ser confundido. A pessoa, por costume, por nascer nesse meio, ele pode cumprir rituais, fazer as coisas, saber falar, saber rezar, saber os nominhos em hebraico, em Yiddish das coisas. Ele pode tudo. Mesmo assim, ser um perverso completo. Mesmo assim, não ser progênio intelectual dos patriarcas. Tendo estes hábitos, não está, portanto, evidenciado que este indivíduo é parte da progênie intelectual dos patriarcas. Note que toda essa tradição, todos esses processos, todos esses elementos culturais, eles têm um objetivo a ser atingido, e caso não sejam, tudo o mais é invalidado. Daí você entenderá com lucidez como que poderia profetas de nossa cultura chegar para Israel e dizer: eu detesto o seu Shabat, diz o Hashem. Eu odeio as ofertas que vocês trazem aqui. A lua nova me enoja. Eu estou cansado de vocês. Não me tragam incenso. Parem de cumprir a religião ritual. Eles dizem: parem de fazer essas coisas. Eu não quero mais. E aí você fala: que horror. Como é possível o profeta ter dito isso? E aí você, portanto, procura, para tentar justificar a visão tradicionalista, a visão do hábito, dizer: não, é porque eles eram criminosos. Eles não eram. É porque eles eram maus. Não eram mais maus do que nenhum de nós. A grande questão é que para eles toda essa tradição era só uma coisa que eles tinham se acostumado a fazer e não provocava nenhum tipo de reforma íntima e nenhum tipo de transformação intelectual. Então o Ramban diz: o Iov é o exemplo clássico do que acontece quando todos esses valores apenas se tornam uma coisa que você é acostumado, mas não são resultado da investigação intelectual. Então o Ramban diz ali, no terceiro livro, capítulo 22, para quem quiser dar uma lida, que os sofrimentos seriam dissipados pela aquisição ou ativação do intelecto ativo. Portanto, o interesse do Ramban em citar o Iov foca-se no uso que é feito ali na textualidade dos conceitos de mal e de trevas, que nós veremos mais detalhadamente. E aí, o Ramban traz a citação de Shemot 19, dos versos 9 ao 11, onde nós separamos aqui, que é a quinta definição. E ela nos diz: Vayomer Hashem el Moshe, Ine anochi ba elecha be'av ha'anam ba'avur ishma ha'am divrei imach vegam b'cha yaminu le'olam. Vayaged Moshe et divrei ha'am el Hashem. Disse Hashem ao Moshe: eis que venho a você na nuvem espessa, para que o povo possa ouvir quando eu falar com você,
de modo a confiar em você perpetuamente. Então Moshe comunicou as palavras do povo ao Hashem. Vayomer Hashem el Moshe, lech el ha'am, vekidashtem hayon umachar, vechibsu simlotam. E o Hashem disse a Moshe, vá ao povo e os advirta sobre se manterem ritualmente puros, hoje e amanhã, que lavem suas roupas. Vechayu nechonim leyom hashlishi, ki bayom hashlishi yered Hashem le'einei kol ha'am al har Sinai. Que estejam prontos para o terceiro dia, pois, no terceiro dia, o Hashem descerá aos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Esse texto oferece o contexto da preparação inicial da outorga da Torá. Notem como a questão de pureza ritual tem muito a ver com higiene pessoal. Notem, né? A necessidade de lavar as roupas para beduínos do deserto. Notem isso. Essa necessidade, há um vínculo muito forte entre a higiene e a Kedushá, a distinção social. E isso sempre foi uma característica muito forte do povo de Israel no mundo antigo, que foi perdida em grande parte na Idade Média, por influência externa, mas parcialmente mantida, né, em muitos países, mais mantida no Oriente Médio e nas comunidades ali desenvolvidas do que propriamente na Europa, como se sabe. Mas notem esse conceito, notem, de novo, esse texto trazer o conceito de o testemunho ocular, a experiência própria tida, não a crença na narrativa, mas a experiência própria tida de cada indivíduo ser esta mesma a base fundamental da religião. Portanto, cada um de nós, ao estudar, ao desenvolver a espiritualidade, deve buscar isto, ter a própria experiência, em vez de acreditar em quaisquer tipos de narrativas. A espiritualidade deve ser vivida pelo indivíduo e deve ser resultado direto da sua experiência, não da crença em nenhum tipo de história. Esta narrativa procura delinear isso, procura dizer isso. Isto é o que é o oferecido e, portanto, isso deve ser buscado. Notem isso, não? Portanto, está dizendo que aquela experiência é o que estabeleceu Moshe como profeta. Como ele falou, eu vou fazer isso para que eles acreditem em você. Então, nós mantemos a confiança em Moshe como profeta por causa desse testemunho. E isso não nos exime da responsabilidade de buscar a nossa própria experiência. Este é o ponto de partida da narrativa. E é uma narrativa interessante, perceba, mesmo para a pessoa que não considera nada desse livro. Novamente eu insisto nesse ponto para que vocês notem que isso não tem absolutamente nada a ver com a sua crença pessoal. Uma pessoa pode acreditar que é só um livro de histórias. Muito bem, mas o que a narrativa diz? A narrativa diz que esse cara foi determinado como profeta porque houve uma manifestação pública. Olha que interessante. Então quer dizer que a narrativa está dizendo que as pessoas não tinham que acreditar. Eles viram com os próprios olhos isso. E aí por isso eles acreditaram. Interessante, é um jeito diferente de você contar uma história fundacional de uma determinada religião. Em vez de dizer, e aí o povo teve fé nas cativantes palavras do profeta, o texto vem dizer, eles viram com os próprios olhos, por isso eles acreditaram. Ou seja, que a religião que disso deriva não pode se desviar dessa narrativa fundacional, que você tem que acreditar naquilo que você mesmo experimenta, e não naquilo que te dizem. Note isso. Né? E, associado a isso, nós temos, portanto, outra experiência profética trazida pelo Ramban, que é Yehezkel 44, dos versos, ele traz ali o verso 2, e nós vamos do verso 1 ao 3. Né? E o que o texto nos diz sobre aquela experiência? Diz, Vayashev oti derech sha'ar hamikdash, achitzon, apone kadim ve'usagur. Então, me levou ao portão externo do santuário na direção leste, que estava fechado. Vayomer elai Hashem asha'ar hazeh sagur, ihye lo yipateach, ve'ish lo yavovo, ki Hashem Elohei Israel bavo vehayas sagur. E o Hashem me disse, esse portão deve permanecer fechado e não deve ser aberto. Ninguém entrará por ele, pois o Hashem, o Elohim de Israel, entrou por ele. Portanto, permanecerá fechado.
Et הנשיא, נשיא הוא, ישב בו לחן לפני השן מדרך אולם השער, יבוא ומדרכו יצא. Apenas o príncipe pode se sentar nele e comer pão perante o Hashem, posto que é o príncipe. Ele entrará pelo caminho do átrio do portão e sairá pelo mesmo caminho. Então, o que nós temos aqui? Nós temos o Rambam nos dizendo, em todas as passagens similares, a intenção é sobre a vinda da Shekhinah, posto que a divindade não veio fisicamente através dos portões. O contexto, como sabemos, é a visão profética do Yehezkel, na qual lhe é mostrado parte do futuro templo ideal de Jerusalém. A influência da divindade viria ao templo por meio dos portões. Lembre que portão, sha'ar, é um eufemismo para julgamento, para o tribunal, não? Que deveria estar fechado aos judeus exilados, ou seja, que eles não teriam poder legislativo mais, como de fato não tem, embora alguns grupos finjam que possuem. Seria aberto quando a Shekhinah descesse apenas quando o príncipe, que é o Mashiach, restaurasse o serviço do templo. Note que o texto é muito claro, o texto profético, dizendo que esse portão deve permanecer fechado. Ninguém entra nele porque o Elohim passou por ele, ou seja, houve um julgamento do Elohim, que foi a predição da destruição dos templos, que de fato ocorreu, portanto, verificou-se a palavra do Elohim, o Elohim passou por ele. Deve permanecer fechado, como eu disse que é para ficar fechado. Não? Só pode ser aberto quando o Mashiach vier, e mesmo assim, né? Ou seja, essa restauração do juízo será limitada. Ele entrará pelo caminho do portão e sairá pelo mesmo caminho. Ou seja, de acordo com o que eu disse, estritamente. Estritamente. Então a Shekhinah, se descesse, o príncipe restauraria o serviço do templo. E, portanto, seria uma nova visão das coisas, e não a visão de acordo com os sistemas autoritários e religiosos estabelecidos e contra os quais Yehezkel protestava, assim como todos os demais profetas. E aí nós temos essa vinda, de modo ilustrativo, que procuram explicar as razões do portão ficar fechado, na continuidade do texto, que eu também separei na nossa transcrição, e o Rambam menciona no Yehezkel 44:2, eu trago do 4 ao 7, já que já lemos ali a primeira partícula do 1 ao 3. Né? Então ele continua do 4 ao 7. Vaivieni derech sha'ar hatzafon el pinei habait verevehine maleh chavod Hashem el beit Hashem ve'epol al panai. Então ele me levou à porta norte em frente à casa. Olhei e vi que a kavod do Hashem enchia a casa do Hashem. Prostrei-me com o rosto no chão. Vayomer elai Hashem, ben Adam, sim libcha, urei be'einecha uve'oznecha shma, et kol asher ani medaber otach, lechol chukot beit Hashem ulechol torotav, ve'samta libcha, limvo habait bechol motzai amikdash. Hashem me disse, filho de Adam, preste atenção, veja com seus olhos, ouça com seus ouvidos, todas essas coisas que fala você, sobre as leis da casa do Hashem, sobre toda a sua Torá. Presta atenção a todas as instruções sobre aquele que pode entrar na casa e daquele que deve ser excluído do santuário. Ve'amarta el meri el beit Israel, koamar Adonai Hashem, rav lachem, mikol ta'avoteichem beit Israel. Você dirá aos rebeldes, a casa de Israel. É isto que o Hashem, o Elohim, diz. Casa de Israel, bastam de todas as suas práticas odiosas. Ba'aviachen b'nei nechar, arlei lev, arlei vassar, lihiot b'mikdash, lechalelo et beiti, ve'akrivchem et lachmi, chelev vadan, vayaferu et briti, et kol to'avoteichem. Vocês trouxeram estrangeiros e incircuncisos, tanto no coração quanto na carne, para dentro do meu santuário, profanando meu próprio templo, enquanto vocês ofereciam minha comida, a gordura e o sangue, assim, em adição a todas as suas práticas odiosas, eles quebraram a minha aliança. Então note a continuidade do texto. Não é? O Hashem mostrou a kavod, falou para ele, presta atenção, veja com seus olhos e ouça com seus ouvidos. Ou seja,
Preste atenção aos fatos, ao que de fato está acontecendo. E o que era de fato que estava acontecendo? Haviam pessoas ministrando no templo. Ele disse, diga aos rebeldes. Ele não deixa rebeldes por livre interpretação. Rebelde é quem eu considerar que é rebelde. Ele explica quem é rebelde. Rebelde é a casa de Israel. Não eram os estrangeiros, não eram os idólatras, era a casa de Israel que eram os rebeldes. A eles você deve dizer, bastam de suas práticas odiosas. Então, eles eram os responsáveis pelo culto. Então, é a eles que estava sendo dito isso. Notem isso com muita clareza. Eles se diziam puros e melhores. O que o profeta denuncia? Vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos. Mas ele está falando da casa de Israel. Eles eram os estrangeiros incircuncisos? E aí explica o sentido, tanto no coração quanto na carne. Para dentro do meu santuário, meu próprio templo. E como nós sabemos que essas pessoas eram as pessoas que estavam ali trabalhando, ou seja, que se colocavam como líderes da religião. Porque o texto diz em seguida, vocês ofereciam a minha comida. Ou seja, vocês se autorizaram a entrar no meu santuário e fazer as ofertas. Vocês se autorizaram. Quem da população se autoriza? Os que se autoproclamam santos, os que se autoproclamam os únicos corretos. E aí o Hashem falou, e vocês fizeram isso em adição a todas as suas práticas odiosas. Vocês quebraram o meu acordo, a minha aliança. O acordo não era esse. O acordo não era mentira em nome da religião. O acordo era verdade, fatos. Então note isso. Porque a visão, portanto, de terceiro templo que o profeta tem requer uma total reforma do sistema da Torá, conforme interpretado ao longo da história. E aí você vê em seguida a explicação, né, ou a derivação do conceito de como então a Shekhinah desceria. Porque nós vimos aí a descida da Shekhinah através de toda essa linguagem profética, que nunca é literal, nenhum dos termos, é uma linguagem profética, fortemente metafórica. Mas aí nós queremos mais, nós queremos agora saber como essa Shekhinah descerá então. Então o Rambam nos dá essa resposta pelo seu próximo texto comprobatório de Zechariah 14:5. E para que tenhamos uma visão ampla, nós leremos do 1 ao 5. Que nos diz: Hine yom ba la Hashem vechulak shelalach bekirbech. Vejam, veio o dia do Hashem, quando o espólio será dividido bem ao meio. Ve'asafti et kol hagoyim el Yerushalayim lemilchama, ve'nilkeda ha'ir ve'nashasu habatim ve'anashim tishachavna, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקראת מן העיר. Pois reunirei todas as nações contra Jerusalém para a guerra. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres serão violentadas e metade da cidade irá para o exílio. Mas o restante do povo não será eliminado da cidade. ויצא השן ונלחם בגויים ההם, כיון הלחמו ביון קרב. Então Hashem sairá e lutará contra essas nações, combatendo como no dia da batalha. ועמדו רגליו ביון ההוא אל הר הזיתים, אשר על פני ירושלים מקדן ונבקעה, הר הזיתים מחציו, מזרחה וימה, גיא גדולה מאוד, ומה שחצי ההר צפונה וחציו נגבה. Naquele dia, seus pés permanecerão sobre o Monte das Olivas, ao leste de Jerusalém. E o Monte das Olivas será dividido ao meio, do leste para o oeste, formando um grande vale. Venastem gei harei ki yigia gei harim, על אצל ונסתם כאשר נסתן מפני הרעש בימי עוזיהו מלך יהודה, ובא השם אלוהי כל קודשיו עמך. Vocês fugirão para o vale nas montanhas, pois o vale nas montanhas chegará a Atzal. Vocês fugirão, como fugiram por causa do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então Hashem, meu Elohim, virá a vocês, todos os separados com ele. Note
que o Ramban, portanto, divide essa citação dos textos comprobatórios anteriores para a definição 5, a mais elevada. A citação prévia de Hezkel nos demonstrou que a descida da Shekhinah ocorre, enquanto que na passagem do Zechariah descreve a descida da visitação da punição. Notem como os termos são, portanto, intercambiáveis. A Shekhinah desce sobre os separados, os quais o Ramban elucida que são os profetas, obviamente. O Ramban diz que a frase "O Hashem, meu Elohim, virá" significa tudo o que se assemelhar a isto é a manifestação da Shekhinah. Então virá o Hashem, meu Elohim, e com ele todos os Kedoshim, indicando a chegada de sua palavra, ou seja, a confirmação das promessas feitas por meio de seus profetas, pois todos os Kedoshim é uma referência a Israel, resultando que a palavra de Deus virá através de todos os Kedoshim do seu povo. Então note, né? Kedoshim se refere a Israel, não Israel étnico, Israel de fato, a progênie intelectual dos patriarcas. E a progênie intelectual dos patriarcas se reduz aos profetas e aos seus discípulos. Se reduz aos profetas e aos que neles se baseiam. Não a corja, não a totalidade, não a escória, não aos que eram como Iov, não é? Que faziam só por costume. Não, os de fato. Não confunda isso jamais. É inequívoco, não é autoproclamado, assim como o profeta não é autoproclamado profeta. Ele o é. Da mesma maneira, Israel não é autoproclamado Israel. O é por ser progênie intelectual. E os que não são, ainda que o digam. E são nesses momentos, nos momentos da visitação, que isso fica muito claro. E o Ramban precisa que esse conceito fique bem entendido, para que depois nós possamos entrar mais profundamente, como tocamos apenas na superfície até o momento, sobre o conceito da providência, que se aplica apenas à progênie intelectual. Sobre esse trecho, temos também uma observação do Ibn Shmuel, que explica o seguinte, eu coloquei isso na transcrição. Aqui, o Ramban não só considera que ali, no texto, há um termo elíptico no estado construto, ou seja, o Hashem no lugar de a palavra do Hashem. Mas também há uma preposição elíptica, isto é, todos os Kedoshim no lugar de, por meio dos Kedoshim. A palavra imach, com vocês, não se refere, portanto, à divindade, como se estivesse dizendo que a divindade viria com o profeta, mas, em vez disso, se refere a Israel e ao profeta Zechariah, que se dirige aos israelitas, dizendo ao povo todas as palavras que Deus prometeu serão estabelecidas por intermédio dos profetas, que são os Kedoshim, e que serão enviados a vocês e que habitam com vocês. Então, note essa diferenciação. Como a Shekhinah chega a trazer punição sobre os inimigos que destroem Jerusalém, a Shekhinah causa que as montanhas movam-se para os judeus por meio dos profetas, que são as montanhas, as lideranças que se opõem. Então, o grupo autoritário que é representado pela montanha, pelo Monte das Oliveiras. Né? Os adversários de Israel que serão divididos, que serão separados em um vale, ou seja, não vai sobrar nada. Mas por meio daquela divisão se abre um caminho para o povo de Israel. Note isso. Né? A divindade emana o conhecimento por meio das mediações do seu malar, que é o intelecto ativo, que é a Shekhinah, descendo sobre os intelectos em potencial dos profetas em visões, e, portanto, os profetas causam transformações sociais através da sua palavra, da sua mensagem. Portanto, é desta forma que as montanhas, as lideranças, são removidas. Então, note que até quando o texto diz na linguagem profética que o Hashem lutará a guerra, está falando do Hashem. Se está falando de uma pessoa, aí tudo bem, é montar um exército, pegarem armas e assassinar pessoas. Mas quando está falando do Hashem, isso quer dizer que isso acontece na natureza, naturalmente, coletivamente, globalmente. Veja que quando ele diz da invasão contra Jerusalém, ele não propaga, mesmo na linguagem profética, nenhum tipo de noção fantasiosa. A cidade será tomada mesmo. As casas serão de fato saqueadas. E as pessoas serão mortas, violentadas. Isso vai acontecer de fato. Agora, o que isso causaria, como em geral causava no mundo antigo? Total extermínio daquela população. Aqui o que é dito é, a metade da cidade irá para o exílio. O restante do povo não será eliminado da cidade. Isso, eles não têm controle. Ninguém tem controle, nem o próprio inimigo que invadiu. De uma hora para outra ele deu, conseguimos. De uma hora para outra ele para. Isso é o Hashem, cumprindo o que o profeta diz. Então, o Hashem lutará contra essas nações
dividindo-as, como disse. Seus pés estarão no Monte das Olivas, ou seja, um grupo autoritário representado por esse símbolo, por esse local no leste de Jerusalém. Ele será dividido. Né? E por causa de tudo isso que vai acontecer, vocês fugirão. Como vocês fugiram nos dias do terremoto de Uziá. Ou seja, vocês se assustarão com o cumprimento das coisas que o Hashem fala. Mas o Hashem virá a vocês. Então virá a vocês através dos profetas, através da progênie intelectual, portanto, através destes que realmente são sãos, né? Esses realmente que trazem à tona. Então a figura, notem, do conceito do Mashiach dentro da nossa tradição tem muito a ver com a questão da transformação social. Tem muito a ver, não é uma figura mágica ou religiosa, mas essencialmente social. Uma transformação social é algo fundamental para a restauração do povo de Israel, para a restauração da sanidade do povo de Israel como progênie intelectual dos patriarcas. Por isso que a Shekhinah faz tudo isso acontecer através dos profetas. Muito bem. Chegando nesse ponto, nós paramos por aqui para que vocês tenham como refletir sobre isso, elaborar sobre isso, como falamos anteriormente, volto a lembrar. É muito importante a sua participação, o seu feedback. Você deve internalizar esses conceitos, expressar a sua visão, ensinar sobre isso e, portanto, vocês devem fazer esse trabalho de revisão dos materiais vistos até aqui. Na próxima aula, nós entraremos mais profundamente no tema de como o Ramban lida com a questão de mal e das trevas. E eu espero de vocês, portanto, reações, observações, comentários, participação. E nós daremos continuidade na próxima aula, dentro ainda deste mesmo capítulo. Até a próxima aula. Bestrat Hashem.